Irmãos, nós vamos falar hoje sobre o altar de incenso. Tem mais assunto, né? E a pia de cobre. São dois elementos aí que nós ainda não falamos. Vamos para o primeiro elemento, né? Aqui no capítulo 30. Aqui você tem uma figura, tanto quem está em casa como não está em casa, aqui na igreja. Hoje a gente tem a figura da parte externa do tabernáculo, que depois da porta, né, você tem o altar de bronze. Esse altar era onde se queimava as ofertas. Tá bom. Atrás desse altar, então você olha bem para aquela figura, né? Entre o altar de bronze, que a oferta está sendo queimada, até o prédio lá atrás do tabernáculo, que é a tenda do tabernáculo, você tem aquela pia de cobre lá, né? Bem no meio do caminho tem uma pia de cobre, e essa pia de cobre vai ser um dos nossos assuntos hoje, que é a pia onde se colocava água, tá bom? Então pode mudar aí, meu filho, né? Nós temos aqui a figura do altar de incenso. Era bonita essa peça, ali dentro do tabernáculo, uma peça pequena, 1 metro de altura, 50 centímetros, né? Um quadrado aí, não era uma peça muito grande, mas muito importante. Pode pular, né? Você vai ver ela sendo manuseada pelo sacerdote. Então o sacerdote, ele pegava e depositava o incenso sobre aquele altar, como você está vendo, feito de madeira de acácia, recoberto de ouro. Deus mandou fazer uma coroa sobre ele, né, lateral, que ali é aquelas pontinhas que vocês estão vendo, e aí colocava-se o incenso. Não era qualquer produto. Deus mostrou qual deveria ser o produto do incenso, e aí essa fumaça, ela subia para cima. Então essa é a parte aí, você vê que ele está dentro, né? Então o altar de incenso, ele está dentro do tabernáculo. E se você volta à primeira figura, né, lá atrás, pode voltar mais um, olha lá, o altar de cobre estava fora do tabernáculo, para não fazer confusão. Então, tem 2 altares? Tem 2 altares. Tem esse grandão aí, que ficava lá fora, que era uma grande churrasqueira, né? E tem aquele que ficava lá dentro, que pode mostrar a figura agora de novo, a terceira, né? Então a figura lá dentro é essa aí. Então lá dentro do tabernáculo tinha um outro altar pequenininho, e nela não colocava nenhum animal não. Lá depositava o incenso, então ia subir aquela fumaça, tá bom? Então vamos aqui, meus irmãos, olha, o altar de incenso. O que representa o altar de incenso? Representa o quê? Representa as nossas orações. Tem um versículo aqui, vamos dar uma olhadinha. Capítulo 30, né? Versículo 8 diz assim: 7. Araão sobre ele queimará o incenso das especiarias, cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará, e acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Então, irmãos, o altar de incenso, ele representa o quê? Representa as nossas orações. A oração dos crentes é isso que representa lá aquele altar, correto? Então o altar aqui, você pode até ter uma má ideia, e a gente tem por causa do mau uso. Eu, por exemplo, eu trabalhei num lugar, quando eu era assim, tinha 12, 13, 14 anos, né? Então eu trabalhava num lugar lá, e o meu patrão, ele contratava uma pessoa lá para ficar depositando incenso para tudo quanto é lado ali naquele escritório. E aqui a gente chegava lá na segunda-feira, tinha que abrir janela, porta, tudo aquilo era uma carniça de incenso, né? Então, por conta desse mau uso do incenso, dos romanistas, dos espíritas, dessas religiões orientais, né, que faz desse incenso aí um objeto mais de medo, então a gente tem uma aversão, sabe? E é para ter mesmo uma aversão sobre esse produto, da forma que ele é usado hoje.
Então é claro, meus irmãos, hoje você não precisa mais, para você falar com Deus, você não precisa ir lá e acender um incenso. Não, isso aí, assim como todas as figuras do tabernáculo, hoje não tem mais o tabernáculo, não precisa mais o tabernáculo. Quando Jesus morreu, o véu foi rasgado, ou seja, hoje você só precisa crer em Cristo. Cristo é o próprio tabernáculo, como também ele é a figura aqui do altar. Na Bíblia, o incenso é a figura do quê? Da oração dos santos. Vamos ver 3 versículos. Tem na tela, na outra tela tem. O primeiro versículo está aqui no Salmo 141 e versículo 2. O que diz aí? Diz, olha, suba a minha oração perante a tua face como o incenso. Então, aquele incenso lá representava as orações, né? Como o salmista está dizendo, olha, suba a minha oração, né, perante a tua face como o incenso. Depois, no próximo versículo, que está lá em Apocalipse, né, que diz assim, no capítulo 5, versículo 8, que foram dados salvas de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Essa é uma imagem, meus irmãos, de uma glorificação a Cristo, nesse momento, no capítulo 5, e foram depositadas salvas de ouro, né? Aqui, taças de ouro nas mãos daqueles adoradores, e essas salvas de ouro estavam cheias de incenso, e aí ele explica, o que é esse cheio de incenso? A explicação é as orações dos santos. E no capítulo 8, versículo 3 e 4 de Apocalipse, diz assim, veio outro anjo, pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça de incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Então, não fica nenhuma dúvida que aquele queimado incenso, que aquela fumaça que subia, representa as orações dos santos. Voltando aí nesse primeiro, né, não apenas representa a oração dos santos, mas também as ações de graça, de louvor, de adoração do povo de Deus. Aí você vai lá para Hebreus capítulo 13, versículo 15, e diz assim, portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, irmãos, de uma forma mais do Novo Testamento, vai representar essa ação de graça, esse agradecimento, que também é feito pela oração. Veja, né, e que tem um lugar muito especial ali, as nossas orações. Quando você conversa com Deus, quando você está lá no seu quarto, ou quando você está em qualquer lugar, que você conversa com Deus, você pode ter certeza que Ele está ouvindo a sua oração. Suas orações, elas são poderosamente guardadas por Deus. Você pode até esquecer de suas orações, mas o ouvido de Deus não funciona como o nosso. A mente de Deus também não funciona como a nossa. Então, tudo que você coloca ali, como um computador, que tudo que você coloca ali, ele acaba guardando. Então, a mente de Deus, o ouvido de Deus, ele ouve e ele guarda a sua oração. Por isso que você não pode desistir de suas orações. Eu já falei várias vezes aqui que o irmão Félix tinha um livro de oração, né, que era um caderno, daqueles cadernão grande, e realmente ele marcava a oração que ele fazia, e quando ele recebia aquela bênção, né, pedida, ele anotava o dia que recebeu a bênção que ele pediu. Eu acho que tem poucas pessoas que fazem isso nesse mundo. Ele era uma dessas que fazia. Para não esquecer que eu pedi isso para Deus. E Deus, ele realmente fez isso aqui acontecer
na minha vida. Então, meus irmãos, uma pergunta: por que e quando o incenso deveria ser queimado no altar? Vou responder a segunda pergunta. Quando é que deveria ser queimado? De manhã e à tarde. Sempre, de manhã e à tarde. De manhã e à tarde. Acende a luz, incenso. Ia lá à tarde, acende a luz, incenso. De manhã e à tarde. O que representa isso? Aquilo que Paulo disse para os Tessalonicenses, que devemos orar sem cessar, que nós não devemos parar de orar. Nossas orações, elas têm que subir sempre ao Senhor. Não desanime, né? Não pare de orar. É isso que quer dizer a questão de quando o incenso deveria ser queimado no altar. Mas por que ele deve ser queimado no altar? Veja só, primeiro, que o altar, ele é santíssimo. Lá no capítulo 30, no final do versículo 10, diz que santíssimo é ao Senhor. Agora, nós sabemos que todas as figuras do tabernáculo lembram Jesus Cristo, e o altar também, ele representa Cristo. Até, meus irmãos, é uma figura plenária, pleno no sentido de completa. Isso aqui representa Jesus completamente, é o que diz essa frase, não é? E qual que era a finalidade, meus irmãos? Para queimar incenso. Para que serve esse altar aqui? Para queimar incenso, ou seja, o incenso que representa nossas orações, né? Então, quando você pensa na figura como um todo, então a gente tem que classificar tudo que está acontecendo ali, correto? Primeiro, o incenso, ele era posto no altar, depois ele era queimado e subia a fumaça. São os atos do sacerdote. Colocava o incenso, queimava o incenso então virava fumaça. O que representa isso? Nossas orações, que quando postas no altar, que é Cristo, tá certo? Então, são levadas para o Pai. Olha que figura maravilhosa que nós temos. Você tem as suas orações, e você não vai fazer as suas orações de você mesmo, né? Você é lembrado, a gente já vai ver isso aí, você é lembrado como é que deve ser feita a sua oração. A sua oração deveria ser feita em nome de Jesus. Por que o sacerdote não queimou esse incenso lá atrás, né? Não, tinha que queimar ele no altar, correto? Aquele altar representava Jesus Cristo. Jesus é quem apresenta nossas orações e nossas ações de graça para quem? Para o Pai, né? Ele está lá no céu intercedendo por nós. Então, meus irmãos, voltando na mesma frase, Jesus, pode mudar, né? É quem apresenta nossas orações, apresenta nossas ações de graça para o Pai, porque Ele disse que faria isso. Nós temos 3 versículos aqui, né? Na verdade são 4 versículos, vamos dar uma olhadinha aí. Primeiro em João capítulo 14 e versículo 13, quando Jesus diz assim: tudo que pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, irmãos, a sua oração tem que ser em nome de Jesus. Eu não vou orar em nome de Jesus, não. Então essa oração ela não chega. Não chega no céu. Não é em nome de Jesus, não é aceito. Pronto, né? Então Jesus nos ensinou, e por que nós não vamos fazer isso? Em nome de Jesus. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Olha lá, João capítulo 16, versículo 23 agora. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, Ele vô-lo há de dar. Agora, nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então Jesus está dizendo, até agora vocês não pediram nada em meu nome, mas agora em diante vocês têm que pedir em meu nome. Então, irmãos, aquele altar representa Jesus, esse nosso Senhor que leva, né, em meu nome. Então, você orando em nome de Jesus,
Deus ele vai entender que Cristo está entre você e Ele naquela oração. É muito interessante a forma como Deus faz todas as coisas, né? É por isso que hoje a gente não precisa mais de incenso, tá? Você não precisa. Se uma pessoa hoje disser assim, olha, você tem que pegar esse incenso, acender esse incenso para você, a tua reza aí, para a tua ladainha aí funcionar. É a mesma coisa que dizer, para que serve Jesus? Se você crê em Jesus, por que você vai ter um incenso? Isso é para quem não tem Jesus. Quem não tem Jesus está vivendo aí, meus irmãos, de uma forma miserável, e a única coisa que ele vai fazer é matar pernilongo. Eu me lembro que a gente estava num acampamento uma vez, e aí era tudo moleque, né, 14, 15 anos. Chegou lá a dona Cleusa, né, do seu Hermínio, porque o menino dela lá, o Ricardo, estava reclamando que tinha muito pernilongo lá. O que ela fez? Ela levou 3 cobrinhas assim para cima, era 3 negócios de incenso, rapaz, colocou lá. Que carniça, ninguém aguentava ficar, tinha que dormir para fora com aquela carniça lá. Então, mata o pernilongo, mata a gente também, né, de tanto fedor que ficava lá dentro. Agora, só serve para isso, só serve para matar pernilongo. Então, nós, meus irmãos, quando entregamos a nossa vida para Jesus, agora nós temos um intercessor. Ele vive para continuamente interceder por nós. Então, quando você estiver orando em nome de Jesus, você pode ter certeza, Jesus está ali do lado. Deus está ouvindo a sua oração. Você pode estar certo que Deus, Ele está escutando a sua oração. Então, continuando ali, meus irmãos, uma figura aqui de descanso. O descanso que o crente encontra nos 2 altares. E é verdade. Você precisa desses 2 altares. Para você chegar no segundo, você precisa do primeiro. Olha que interessante. Volta lá naquela primeira figura. A primeira figura tem esse altar aqui, e ficava lá fora, que é o altar de bronze. Então você precisa dessa figura, por quê? Porque você está confessando os seus pecados, você está confessando que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Então você obtém o quê? Paz com Deus. Ali naquele altar, você obtém paz com Deus, é uma reconciliação. Aí sim você chega e tem o segundo altar, esse outro altar, ali, meus irmãos, é uma intimidade com Deus. Já que você está em paz com Deus, o seu momento de oração é um momento de intimidade. Por isso que você tem descanso. Tem alguma coisa te atormentando depois que você entregou sua vida para Jesus? Tem algum problema para ser resolvido? Muito bem, já passou pelo altar de bronze? Vai lá para o altar de ouro, né? Você já passou pela cruz? Então vai lá, né? Você converse com Deus, em nome de Jesus, pede socorro, pede ajuda. É isso que significa os 2 altares. Você encontra descanso, você encontra paz, você tem comunhão com Deus nesses altares. Continuando, aí acabou o altar, tá? Já sabemos que representa nossas orações sendo levadas a Deus por Jesus Cristo. Agora, do versículo 11 até o versículo 16... Deus está falando o seguinte, olha, quem tem mais de 20 anos aqui, vai ter que pagar, né? Vai ter que colocar a mão no bolso. No versículo 12, quando fizeres a contagem dos filhos de Israel, conforme a sua soma, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma. É o preço do perdão, o preço da expiação. O preço da expiação, o preço para tirar a sua culpa, o seu pecado. Né? E interessante, todo mundo tinha que pagar o mesmo. Né? O preço era o mesmo para todos. Mas o camarada aqui é rico, abastado, o preço dele é esse aí. Né? É meio ciclo. Vamos lá no versículo 13.
todo que passar do arrolamento dará isso, metade de um ciclo. Então é meio ciclo, correto? O camarada chegou lá, eu sou a pessoa mais rica aqui desse arraial, é meio ciclo para você, meu senhor. Ah, eu quero pagar mais. Não, é meio ciclo. Ah, eu sou uma pobre miserável, eu não devia nem pagar. Vai pagar meio ciclo. Não tem esse negócio não. Todo mundo tinha que pagar. Para representar quanto custou a nossa salvação. Sabe quanto custou a minha salvação? O mesmo preço que custou a salvação do Caio. A salvação do Caio custou o mesmo preço do irmão Clodoaldo. A salvação do irmão Clodoaldo custou o mesmo preço do irmão Renato. A salvação do irmão Renato custou o mesmo preço da irmã Sueli. Qual é o preço? O sangue de Jesus. É o mesmo preço para todos. É aí que muitas pessoas confundem, não entendem. Ah, eu não sou pecador que nem aquela pessoa. Eu sou mais justo que aquela pessoa. Não é esse o pensamento do fariseu? Senhor, graças, eu te dou graças, te agradeço, ó Deus, que eu não sou que nem essa pessoa que está do meu lado. A salvação de uma pessoa como Natanael, que era uma pessoa considerada justa ali, custou o mesmo preço, da salvação daquele ladrão que estava na cruz. É o mesmo preço. Os dois tiveram que pagar o mesmo preço para ir para o céu. E qual era o preço? O sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Ninguém vai pagar mais, ninguém vai pagar menos. Agora, isso acaba sendo um insulto para aqueles que gostam de justificar a si mesmos. Mas mesmo que costuma, eu nem quase cometo pecado, né? Eu sou uma pessoa que, olha, eu não era crente, mas eu era muito religiosa, né? Eu nem saía, nem fazia nada, o tempo todo na igreja, todo, né? Então, como é que a minha salvação é o mesmo preço da salvação daquele camarada, daquele ladrão, bandido, né? Daquele político, etc. Como é que vai ser? É assim mesmo. É a graça de Deus. Né? O mesmo tanto de gota de sangue que Jesus derramou pelo ladrão na cruz, ele derramou por Pedro, Tiago, João e aí por diante. Pela Maria, mãe de Jesus, pelo seu pai José, pelo seu tio, o Zacarias, pela sua tia, a Isabel. É o mesmo tanto para todos. Então todos têm que pagar a mesma coisa. Na verdade, irmãos, nós não pagamos, quem pagou foi Jesus. Você creu que Ele pagou. A nossa salvação está na fé de que Ele pagou a nossa culpa. Agora, nós temos outro elemento, como eu falei para vocês, que é a pia de bronze, né? A pia de bronze é aquela grandinha que eu falei para vocês, então vamos voltar lá na primeira figura, porque algumas pessoas têm dificuldade de identificar a pia de bronze, né? Então a pia de bronze está lá, olha, tem o altar, e aí tem o templo lá atrás, no meio, né? Se bem que essa figura está um pouquinho recuado mais perto do altar de bronze, você tem a pia de bronze. Olha lá o sacerdote indo na pia de bronze lavar as suas mãos, tinha que lavar também os seus pés. Muito bem. Onde que ela ficava? Ficava logo após o altar de cobre, fora do altar. E o que essa pia representa, né? Você representa que, olha, qualquer outra pessoa que já foi para o altar, que é a cruz, nós já chegamos aos pés da cruz, nós já fomos lá no Gólgota, já confessamos os nossos pecados, entregamos as nossas vidas a Jesus, nós, meus irmãos, já fomos salvos pela graça. Pela graça sois salvos mediante a
fé. Então, você está salvo. Acontece que entre aquele momento do altar de bronze até chegar lá, né, naquele lugar santíssimo, então teria que lavar as mãos, teria que ter aquela pia. Isso tem uma representação muito interessante, né? Ou seja, nós estamos sujeitos a pecados, né? Depois que a gente entrega a nossa vida para Jesus. E o que precisa ser feito? Esses pecados, eles têm que ser eliminados. E como é que nós vencemos esse pecado, eliminamos esse pecado? Então, meus irmãos, são coisas que devem ser vistas. Por exemplo, o reconhecimento, a confissão, o arrependimento e o abandono. Então, essas coisas fazem parte de você estar sempre confessando os seus pecados. Por isso nós temos que aprender a confessar os nossos pecados. Então vamos dizer, meu Senhor, esse é o meu pecado. Você olhar para Deus e dizer, Senhor, esse é o meu pecado diário. Esse eu quero confessar, eu quero pedir perdão e eu quero abandonar. Então todos os dias nós temos que fazer isso. Essa pia de bronze representa isso. Na verdade, olha lá, né? Temos um versículo aqui, tá? Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, tá? Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, como é que a palavra, volta a um agora, né? Como é que a palavra de Deus, ela pode nos purificar? Mas nós somos purificados pelo sangue de Jesus, sim. E você está penalmente liberto dos seus pecados por conta do sangue do Senhor Jesus. Mas até a volta de Jesus, ele nos ensina a fazer o quê? O que agrada a Ele. Como é que eu vou aprender aquilo que agrada a Deus? Lendo a Bíblia, pela palavra de Deus. Você só vai realmente conhecer qual é o seu pecado lendo a palavra de Deus. Então você vai olhar, você vai aprender, você vai confessar, você vai abandonar e você vai ter força para vencer o pecado. Então, a palavra de Deus nos ensina a fazer o que agrada a Deus, nos ensina que quando pecamos, precisamos confessar pecado, nos arrepender. E uma outra coisa que a palavra de Deus ensina é sobre o perdão de Deus, que crendo na palavra você encontra a verdadeira paz. Vamos abrir a Bíblia agora então, lá no livro de 1 João, 1 João capítulo 1 e versículo 9. 1 João capítulo 1 e versículo 9. Está no final da Bíblia, isso aqui está bem lá no finalzinho. Então diz assim, vamos fazer o seguinte, irmãos, vamos ler, né, o versículo 7, o versículo 8 e o versículo 9. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos o quê? Comunhão. Vou repetir. Se andarmos na luz. Aí você pega aquele versículo no Salmo que diz, lâmpada para os meus pés, e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então, a palavra de Deus ilumina o nosso caminho. É a lâmpada para os nossos pés. Então, continuando aqui, se andarmos na luz, na palavra, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue que purifica todo pecado não é de um boi, é de Jesus. No versículo 8,
se dissermos que não temos pecado, nós enganamo-nos a nós mesmos e não a verdade em nós. Então, se você diz que não tem pecado, você não está enganando só a Deus, você está enganando a você mesmo. É isso que repete lá no versículo 10, olha. Se dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, irmãos, ele parte do princípio que nós temos pecado. E aí no versículo 9, tem o quê? Como se libertar desse pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Então a palavra de Deus te ensina a confessar o pecado, a se arrepender dos pecados, a abandonar os pecados e a crer que Deus perdoa o teu pecado. A palavra de Deus está dizendo que Ele perdoa. Versículo 9, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, aí vem o valor, meus irmãos, da palavra de Deus, de você crer na palavra de Deus. As pessoas podem dizer uma coisa para você, pode ficar infernizando a sua vida, pode estar torcendo contra você, mas você vai lá, confessa, abandona, creia que Deus te perdoou. Então vamos voltar, né? Vamos voltar lá onde a gente estava no estudo, nessa pia de bronze. Porque uma coisa interessante da pia é que é o único elemento lá, o único elemento do tabernáculo, não tem medida. Já pensou? Tudo tinha medida, 1 côvado, 2 côvados, 3 côvados, né? Tudo era medido lá na base do côvado, né? Agora, a pia não tem medida. E por que a pia não tem medida? É sinal que a graça que purifica o pecador é imensurável, sem medidas. Não representa ali você lavando os seus pecados? Na base de arrependimento, confissão, pedido de perdão e abandono. Veja só, a graça de Deus que purifica o pecador é imensurável, ela é sem limite. Não existe medida para o amor, não existe medida para a graça, não existe medida para a misericórdia de Deus. É uma coisa que Jonas não queria entender de jeito nenhum, que Deus, Ele é compassivo, que Deus, Ele é generoso, que Deus, Ele, meus irmãos, é piedoso, que Ele é cheio de misericórdia. Então Jonas, ele não aceitava isso. Por quê? Porque ele não gostava das pessoas que Deus estava tendo misericórdia. O fato de você não gostar de uma pessoa não quer dizer que Deus não vai agir de misericórdia para com ela. Então, você é ensinado a amar até os seus inimigos. Eu quero que aquela pessoa morra, eu quero que aquela pessoa sofra, eu quero que aquela pessoa se dê mal, eu quero que aquela pessoa... Não vai adiantar nada, nada, nada. Tudo depende da vontade de Deus. Se Deus quiser agir de misericórdia, Ele vai agir com misericórdia. Olha, o seu perdão está condicionado à confissão de pecado e ao arrependimento, e não ao número de vezes e espécies de delito que você cometeu, que a pessoa comete. Então o perdão é condicionado à sua confissão, ao seu arrependimento, né? E não, esse pecado não tem perdão, não, né? Olha, tanto o Salmo 106, versículo 1, quanto o Salmo 136, eles falam da misericórdia de Deus. O Salmo 101, diz 101, 6, né? Versículo 1, porque a sua misericórdia dura para sempre. Agora, abra no Salmo 136, vá lá, no Salmos capítulo 136. Você abrindo no Salmo 136, o que você lê ali? Você lê
Louvai ao Senhor, por quê? Porque Ele é bom. Ah, eu sei que Deus é bom, né? Salmo 136, versículo 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Olha o versículo 2. Louvai ao Deus dos deuses. Olha o versículo 3. Louvai ao Senhor dos senhores. Tá? Mas é só isso que está dizendo? Não. Em todo versículo do Salmo se repete a frase, porque a sua misericórdia, ela dura para sempre. Que bom, né? Que bom que a misericórdia de Deus não é uma misericórdia tipo da nossa, que se acaba rapidamente, que é tomada pelo ódio, pelo ressentimento, pela mágoa, pela confusão, pelo sentimento de farisaísmo, e mais um monte de coisa. Não, a misericórdia de Deus, ela é estável na eternidade, tão eterno quanto Ele. A misericórdia de Deus é tão eterna quanto o próprio Deus. E aí, por isso essa pia, ela não tem medida. O material que foi feito a pia era um bronze, meus irmãos, diferente, né? Naquele tempo não tinha espelho de vidros como nós temos hoje. Hoje você quer saber se você está bonitão, se você está feião, né? Então, o material aqui é o espelho das mulheres. Até tem essa palavra, né? Espelho das mulheres. O espelho naqueles dias era o bronze polido. Hoje é vidro, né? Mas antigamente eles faziam lá de um bronze polido, ficava igual o que você tem na sua casa lá, né? Então, o bronze polido faz o quê? Refletia a imagem da pessoa, assim como os espelhos fazem hoje. Então, quando o sacerdote, ele olhava ali para aquela água, quando ele ia lá se abaixar para poder se lavar, ele via a sua própria pessoa. Sabe, você viu aquela historinha, né, da professora que pegou uma caixa, você sabe essa história? E aí ela disse, olha, ali dentro da caixa tem o nome da pessoa que eu mais gosto. E aí chamava todos os alunos para ir lá, mas não tinha nada lá, tinha um espelho lá, né? Então a pessoa olhava e via ela própria, a professora me ama, a professora me ama. Por quê? Porque o espelho estava refletindo ele próprio. Então aquele altar refletia o próprio sacerdote, lembrando que ele é um pecador. Então, irmãos, nós temos o nosso espelho em casa para nos dizer, olha, eu não sou uma pessoa perfeita, eu preciso todo dia confessar o meu pecado, me arrepender, crer no sangue de Jesus, crer na palavra de Deus que diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça, tá bom? Então, meus irmãos, temos aí uma outra coisa rapidinho, né? Quando você vai lá para o capítulo 30, no final do capítulo 30, ainda tem dois assuntos, tá? O primeiro assunto, no final do capítulo 30, é o quê? É o azeite e depois as especiarias para fazer o incenso. Você pode olhar lá no versículo 23, toma, pois, para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 ciclos, de canela aromática a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, e segundo ciclo do santuário, e de um azeite de oliveira, 1 rim. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto, segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. Que azeite? Era um azeite muito puro, de fato, com esses elementos especiais que davam um perfume especial. Então não era um qualquer azeite, era um azeite realmente preparado de uma forma divina, tá?
e que representa o Espírito Santo. Então, azeite na Bíblia sempre representa o Espírito Santo. Tudo que o óleo tocasse se tornaria santo, e assim com o Espírito de Deus. É por isso que nós somos nascidos do Espírito, tá? E aqui tem um versículo que diz que não era para ungir a carne, né? Você vai olhar lá no final, no versículo 32, não se ungirá com ele a carne do homem, tá? Ó, você não faça isso. Por quê? Porque o homem sem Deus não tem direito a essa unção, porque ele não nasceu de novo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, é por isso, tá? Então a santa unção faz o quê? Produz um perfume agradável, e é isso que uma vida espiritual produz. Então, meus irmãos, uma vida vivida dentro da vontade de Deus, uma vida vivida, meus irmãos, dentro da vontade de Deus, vivida pelo Espírito Santo, ela é bem vista lá fora, é um perfume para as pessoas lá fora. Quando nós andamos na vontade de Deus, nós temos um cheiro agradável para as outras pessoas. Como o pecado tem um cheiro desagradável. Então você, homem, mulher espiritual, você tem que ter esse cheiro agradável. E depois, finalmente, sobre o incenso, Deus ensinou a fazer um incenso também. Disse mais o Senhor a Moisés: tome especiarias aromáticas, estoraque, onixa, gálbamo, estas especiarias aromáticas e o incenso puro em igual proporção, e disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro, santo. Temperado, puro, santo. É um tempero próprio, não podia faltar nada, né? E qualquer incenso sem essa composição devia ser rejeitado, né? Mostrando, meus irmãos, as nossas orações, quando elas são enviadas em Cristo Jesus, né? Elas são aceitas, mas se de repente fizesse ali um incenso diferente, tal, né? Não ia ser aceito, né? Orações tipo vãs repetições, aquelas orações farisaicas, né? Que a pessoa se acha justa, e a Bíblia fala de marido que maltrata a esposa. Então aqui, Deus não quer que você fique fazendo ladainha, aquelas rezas. Isso ensina em Mateus capítulo 6, tá bom? Você não é para ficar fazendo essas rezas. Não é para você, né, ter orações farisaicas. Eu te agradeço porque eu não sou pecador que nem o outro. Aí, por que você vai fazer uma oração dessa, né? E Deus também não aceita a oração de marido que maltrata a sua mulher. Onde está isso? Isso está lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Então nós vamos ler esse último versículo aqui para poder dar encerramento, né, ao nosso estudo de hoje. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, honre a sua esposa como o vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, se o marido não honrar a esposa dele, né, então a oração dele é impedida. Enquanto ele não aprender a honrar a esposa dele, a oração dele acaba sendo impedida.